Fique agora com o resumo do próximo capítulo da novela Te Dou a Vida. Mas antes, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações se você gosta da novela e deixe seu like. Terça-feira, 18 de janeiro. Nicolas se sente mal e seus amigos o socorrem. Samuel pergunta a Gabriela o porquê ela disse que só estava com ele para passar o tempo. Gabriela diz a Samuel que não disse aquilo de coração e que aquilo era uma armadilha para Irene. Ela explica toda a situação para Samuel, que acredita. Samuel diz que foi ofensivo da parte dela e Gabi diz que ele é uma pessoa que vale muito para ela. Gabriela pede perdão a Samuel e ele a perdoa. Os dois reatam a amizade, mas por enquanto o romance não. Pedro comenta com Helena que Nicolas estava vivendo em uma construção abandonada, mas que quando foi o encontrar, ele já não estava. Helena sofre e imagina o sofrimento que Nicolas está passando. Pedro diz a Helena que vai encontrar Nicolas e Helena agradece a Deus por ter Pedro em sua vida. Carmen tenta consolar Helena. Abreu diz a Eduardo que irão visitar o juiz no dia seguinte para contar os crimes de Ernesto, ou melhor dizendo, de Miguel. A gasolina do carro de Pedro acaba. Nelson pergunta a Rosa se tem alguma notícia e ela diz que não. Rosa conta a Nelson que Gina disse a Augusto que está farta de cuidar de Maria e que saiu para uma festa. Cada dia que passa, Nelson fica mais decepcionado com Gina. Pedro tenta levar seu carro e está próximo de Nicolas. Os meninos que são amigos de Nicolas estão ajudando Pedro a levar seu carro. Nicolas avista Pedro de longe e grita por seu nome. Pedro se emociona ao vê-lo e os dois correm para se abraçar. Gina e Carlos se envolvem. Pedro está emocionado e pergunta a Nicolas se ele está bem. Nicolas diz que não e que está cansado. O nariz de Nicolas sangra e Pedro o leva para o hospital. Ele pede às crianças que cuide de seu carro que depois ele volta. Pedro chega no hospital depressa com Nicolas e o Dr. Veiga o interna. Nicolas diz a Pedro que não quer ver Ernesto. Horácio chega no hospital. Carmen diz a Helena que Rita será transferida para outro presídio. Helena comemora e recebe a notícia pela carcereira que Nicolas foi encontrado. A carcereira diz que Nicolas não está bem e que foi encaminhado para o hospital. Helena fica tensa e chora. Ernesto recebe uma ligação de seu advogado contando que Nicolas apareceu e que está em um hospital. Ernesto fica furioso quando o advogado diz que foi Pedro quem encontrou Nicolas. O traste pede ao seu advogado que vá ao hospital, pois precisará dele. Irene diz a Andréia que irá com ela para o hospital para ver Nicolas. Andréia não permite e diz que Ernesto estará no hospital e não quer que a vejam com ele. Irene, fracassada, tenta ligar para Ernesto, que a ignora. Samuel e Gabriela pegam o carro de Pedro e levam as crianças que ajudou Nicolas para comer um hambúrguer. Mônica chega no hospital. Andréa também chega e fica sabendo da recaída de Nicolas. O Dr. Veiga os informa que há possibilidade da leucemia ter retornado. Helena se preocupa por Nicolas. Pedro diz a Helena que é capaz de dar sua vida pelo filho deles. Helena diz a Pedro que acha muito bonito quando ele diz nosso filho. Pedro conta a Helena como encontrou Nicolas. Ernesto chega no hospital e empurra Pedro. Estou farto que você tenha chegado nas nossas vidas. Farto. Andréia, Mônica, Horácio e Veiga ouvem a discussão e vão até lá. Pedro e Ernesto se enfrentam e Horácio dá um basta na situação. Nelson cuida de Maria e Gina chega em casa. Nelson diz a Gina que ela é uma insensível. O agente do Ministério Público vai até o hospital para recolher o depoimento de Nicolas. Dr. Veiga informa ao agente do Ministério que por enquanto não será possível, pois Nicolas está grave, mas assim que se recuperar, o avisará. Dr. Veiga diz a Pedro que o agente do Ministério Público quer falar com ele. Ernesto escuta e fica furioso e diz que Nicolas é seu filho. Gabriela e Samuel presenteiam as crianças que ajudou Nicolas. Ernesto diz a seu advogado que não quer que Pedro, Horácio e nem Andréia vejam seu filho. Ernesto diz que o imbecil do agente do Ministério Público quis ouvir Pedro ao invés dele. O advogado alerta para que Ernesto não faça mais nada contra Helena e Pedro, pois pode ser ele quem vai sair prejudicado devido ao processo que Helena demandou contra ele.
Abreu diz a Pedro que já está tudo pronto para que ele e Eduardo falem com o juiz. Abreu lhe explica que Ernesto segue com a guarda de Nicolas e se caso o menino receber alta, ele tem todo o direito de levá-lo. Gabriela se encanta ao ver Mônica, que já está com a barriga grande e de 4 meses. Pedro diz a Gabi que, mesmo com o que aconteceu, Ernesto segue com a custódia de Nicolas. Andréa fica furiosa e diz que isso não podem permitir. O advogado diz a Ernesto que o Ministério Público irá colher o depoimento de Nicolas. Ernesto se chateia e fica nervoso. Nicolas declara e conta ao agente o porquê fugiu de Ernesto. Nicolas diz à psicóloga pública que não quer seguir vivendo com seu pai e que prefere viver na cadeia com sua mãe. Nicolas diz à psicóloga que seu pai quer que sua mãe fique na cadeia para se casar com sua tia Irene e conta que os viu se beijando. Abreu e Eduardo visitam o juiz e contam sobre as maldades de Ernesto contra Helena. Eles falam sobre a suspeita da usurpação de identidade de Ernesto Ribas Armida. Nelson pede a Augusto que ele seja o chefe da mecânica. Augusto diz a Nelson que Maria não poderia ter um melhor avô que ele. Horácio recebe uma ligação de Abreu, informando que conseguirão tirar Helena por fiança. Pedro e Horácio ficam felizes e o advogado do cretino do Ernesto os observa. Ernesto vai visitar Nicolas no quarto do hospital e Nicolas o despreza. Ele diz: "Não quero viver com você. Você me prometeu que a polícia não ia levar minha mãe e a levaram. Você mente. Você sempre me mentiu. Não te quero ver. Sai daqui." A enfermeira entra e pede que Ernesto saia da sala. Depois, Ernesto conta ao advogado que Nicolas está chateado com ele e pensa que Pedro é o culpado de tudo. Pedro e Horácio vão ao presídio e Helena é solta. Ela abraça Pedro e todos ficam felizes. Helena e Pedro se beijam. Os dois riem e estão muito felizes. Helena abraça Horácio e o agradece por tudo. Nelson chega na casa de Augusto e cuida da neta, já que a mãe é uma desnaturada. Nelson pede ajuda a Gina para que ajude ele nos negócios da mecânica.